Graça e paz, meus queridos, que a presença viva, poderosa de Deus se manifeste poderosamente na sua vida, que você possa ser iluminado nessa certeza de um Deus que reina, que tem o controle de absolutamente todas as coisas. A Igreja Presbiteriana Manancial é uma igreja unida em torno da palavra e da oração. Micaele, Bruno, que Deus possa fortalecê-los, iluminá-los na presença poderosa e gloriosa do nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos conduzido. E quando nós nos voltamos à palavra do Deus vivo, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ilumina, o Senhor nos encoraja, o Senhor dissipa trevas, arranca o medo, o Senhor traz aquilo que de fato é verdadeiro e justo. Assim, meus queridos, que você possa ter, Robinho, sempre o desejo latente, pulsante de meditar na palavra de Deus. Nós estamos tratando sobre o fim dos tempos e, indiscutivelmente, o Senhor tem se manifestado sobre esta terra, reinando e governando sobre tudo e todos, Rodrigo. Falamos há 2 semanas sobre o fim dos tempos, sobre a ótica dos sinais do fim dos tempos. Está lá no nosso YouTube, caso você ainda não assistiu. Semana passada conversamos sobre a morte. A morte foi recodificada em Cristo. A morte é consequência única, exclusiva, direta do pecado do ser humano. Sabe, Luciane, mas quando Jesus Cristo se fez o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, então, Val, o que ele fez? Ele então agora, a morte para o crente já não é mais uma condenação, mas a morte, Leandro, vai nos levar à vida eterna, à vida plena. Assim, queridos, que você possa exultar no Espírito, porque o último inimigo, Lícia, o último inimigo a ser vencido foi subjugado por Jesus Cristo. Ele venceu e tomou as chaves da morte e do inferno. Assim, quando o cristão morre, ele imediatamente, prontamente vai morar no céu. Ao nosso Senhor toda a honra e toda a glória. Eu quero começar lendo um texto lá em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 27 e 28, que diz assim: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. As pessoas ficam perguntando: pastor, a igreja passará pela grande tribulação? Sim, Márcia Sandoval, a igreja passará pela grande tribulação. E é claro, queridos, que a perseguição aos cristãos, o falso profeta, o anticristo se manifestará com grande poder e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos de Deus. E aqui essa ideia em que Lucas está dizendo: exulte porque está próxima a vossa salvação, é a ideia de que uma mulher está gerando um filho, e ela está com dores de parto. E obviamente, quando a mulher está com dores de parto, Lorena, o seu desejo ali é de grande pesar no sentido da dor propriamente dita. Mas uma vez que a criança nasce, a alegria, o milagre da vida faz suplantar toda a dor que a mulher passou. Pelo menos é isso que a Lara me falou. Assim, meus queridos, a gente não deve temer as más notícias, porque nosso Deus, de uma maneira muito especial, tem nos guardado e nos sustentado de uma maneira grandiosa e poderosa. Então nós hoje vamos falar do juízo final de Deus e sobre algumas ideias centrais sobre Apocalipse, Liesna. Eu quero lembrar para você, querido, que a volta do Senhor, ela será visível, ela será audível, ela será inesperada, ela será inescapável, ela será poderosa e gloriosa. A volta de Cristo que não tarda, porque um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 dias é como um dia. A volta do Senhor se manifestará gloriosamente e poderosamente. E nós entendemos o seguinte: quando Jesus voltar,
ele estabelecerá prontamente o juízo final. E eu quero então com você, queridos, que você me acompanhe, você que está no YouTube aí, que você possa me acompanhar na tela, o que está escrito aqui. Todo o Antigo Testamento, a primeira vinda no Antigo Testamento, ele aponta para a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso significa dizer os últimos tempos. Quando Jesus Cristo veio a primeira vez, então começamos a tribulação. Começamos então o fim dos tempos, no plural. Mas quando Jesus Cristo voltar, será o último dia, ou o dia do Senhor. Então o Novo Testamento agora aponta para a segunda volta do Senhor, a segunda vinda do Senhor, melhor dizendo. Então nós temos que ter esta concepção, meus amados, que se no Antigo Testamento apontava para a primeira vinda, o Novo Testamento aponta para a sua segunda volta. Muito bem, segunda vinda, perdão. Em João capítulo 5, no verso 28 e 29, diz o seguinte: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ok, então o Senhor virá e note que aqueles que entregaram a sua vida a Cristo terão uma ressurreição para a vida, os seus corpos serão ressuscitados e os homens serão arrebatados, nos encontraremos no ar e aqueles que fizeram o bem no sentido de creram no Senhor Jesus Cristo, João capítulo 5, verso 28 e 29, Lícia. João 5, 28 e 29. Muito bem, então aqueles que fizeram bem, ressuscitarão para a vida eterna, o bem no sentido, reafirmo, da crença no Senhor, porque ninguém é salvo por obras, mas mediante a fé, e aqueles que não creram no Senhor, ressuscitarão para a morte, ou seja, terão um corpo e serão condenados por toda a eternidade. Muito bem. Veja o próximo versículo, está lá em Atos, capítulo 17, verso 31. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok, então o Senhor estabeleceu um dia, veja bem, o Senhor estabeleceu um dia para trazer julgamento. Quando Jesus voltar, a sua volta será visível, real e todo o olho verá. Então um grande tribunal será manifesto e este dia o Senhor julgará vivos e mortos. Vamos para o próximo versículo em 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Haverá um dia que Deus está estabelecendo, o dia do juízo. Será o dia mais temível da face da terra. Será o dia mais tenebroso para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Entretanto, para aqueles, Brenda, que entregaram sua vida a Cristo, que reconhecem que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador, que nasceram de novo, será um dia glorioso, aonde participaremos da bodas do Cordeiro, a volta do noivo. Então, para os crentes, será um dia de honra, de festa, de glória, de recebimentos, de galardões. Entretanto, para aqueles que não creram no Senhor, aqueles que não creram como Jesus, como advogado deles, Jesus voltará como juiz para condenar todos que não creram no Senhor. O próximo versículo que eu quero trazer a você é 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10. Vamos ler, eu vou pedir para a Lara ler por gentileza. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco,
quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O Senhor voltará e aqueles que não creram no Senhor sofrerão a penalidade eterna. Muito bem, meus queridos. Deixa eu trazer algumas ideias para você sobre a questão, algumas características sobre o juízo final. Em primeiro lugar, o julgamento é para todos, vivos e mortos, crentes e descrentes. É interessante porque a humanidade ela faz uma série de distinção das pessoas, os ricos, os pobres, homens e mulheres. As pessoas fazem muitos tipos de grupos, de guetos, de tribos, enfim, mas em última instância, na volta do Senhor, haverá apenas duas distinções: os que creram no Senhor e os que não creram no Senhor. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e os que não entregaram a sua vida a Jesus. Os que creram no Senhor estão salvos, mas nós temos que entender que nós vamos, Dona Elma, prestar contas a Deus. Sim, nós vamos prestar contas não no sentido de perder salvação, mas de apresentar ao Senhor aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Vamos ler lá 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 4, no verso 5. Veja o que a palavra de Deus diz. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja, queridos, o apóstolo Paulo está defendendo o seu apostolado e ele está dizendo assim, não me julgue não, porque na realidade, naquele grande e glorioso dia, o Senhor julgará cada um de nós. E mais do que isso, não apenas nossas ações, os nossos atos, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, Maria Luísa, mas o Senhor julgará as intenções do nosso coração, porque Deus conhece todas elas. Então, nessa concepção, meus amados, nós temos que ter muito temor e tremor do Senhor. E nesse contexto o apóstolo Paulo diz o seguinte: importa que os seus dispenseiros se encontrem fiéis naquele grande e glorioso dia, porque nós vamos prestar contas ao Senhor, reafirmo, não porque vamos perder salvação, mas segundo os dons que Deus nos deu, por exemplo, a parábola dos talentos vai falar acerca disso, que nós devemos então prestar contas a Deus, e aquele que foi fiel no pouco, sobre muito será colocado, e o galardão nada mais é do que recompensas que Deus dá, fruto da fidelidade de cada um de nós. E nós conversamos semana passada que na ressurreição dos corpos haverá diferença de fulgor, de glória, assim como a glória o fulgor do sol é um e da lua é outro e das estrelas são distintas, os corpos também no céu haverá uma glória distinta, fruto de que? Dos galardões que Deus vai dar a cada um de nós, lembrando que obviamente não haverá soberba, porque um terá uma glória maior do que o outro, e tampouco haverá ciúmes, porque o outro tem uma glória menor. Não. Mas o fato é que todos nós vamos prestar contas ao nosso Deus e vamos receber galardões concernentes a isso. Muito bem, os que não creram no Senhor Jesus Cristo serão condenados e viverão eternamente em grande tormento no inferno. Apocalipse capítulo 20, verso 15. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok. Aqueles que não foram achados no livro da vida. Na realidade, o Senhor ele usa muitas formas ou muitas maneiras de dizer a mesma coisa. Então, quem
vai morar no céu? Os que nasceram de novo, os que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que simplesmente reconheceram que são pecadores, que carecem da glória de Deus e reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo disse: não turbe vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, eu estou indo preparar um lugar para vós. Ah, queridos, o fim dos tempos é uma verdade, é um fato bíblico, doutrinário, de grande esperança, de grande alento aos nossos corações. Se por um lado passaremos por tribulações, se por um lado seremos afligidos, se por um lado a igreja é perseguida, se por um lado muitos morrerão por testemunhar e testificarem a graça, o amor, a benevolência de Deus, por outro. Ah, queridos, nós receberemos a vida eterna, já recebemos, mas vamos usufruir desta vida eterna, vamos morar no céu de uma maneira tão especial, tão gloriosa, tão majestosa. Então alegre seu coração, você nasceu e nós nascemos para a eternidade, nós nascemos para andar com Deus, para viver com Deus. Ah, agora existem pessoas que dizem: beleza, pastor, eu sou salvo e vou fazer o que quiser, porque a salvação não é por obras, é pela graça. E as pessoas que vivem desta forma ou nesta dimensão, de fato não foram salvas, porque a dívida nossa de gratidão e de amor é tão grande, tão majestosa, que só compete a nós, queridos, viver em obediência. Então, a obediência, o fazer as boas obras, é uma consequência, é um desdobramento daqueles que são salvos. Aqueles que me amam, diz Jesus Cristo, seguem os meus mandamentos. Aqueles que me amam, obedecem os meus mandamentos. Muito bem, meus queridos. Então, naquele grande e glorioso dia, haverá um grande trono branco. Quando o Senhor voltar, os mortos imediatamente ressuscitarão e haverá um grande trono branco em que todos prestarão contas ao Senhor. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ok, meus queridos. Então, o apóstolo João teve esta visão desse grande trono branco. O juízo de Deus, portanto, ele vai acontecer imediatamente após a vinda de Cristo. Eu queria ler com você Mateus capítulo 25, verso 31 e 32. Mateus capítulo 25, 31 a 32. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Quem vai fazer esta separação, Bruno? É o Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos dizer ao nosso coração quem subirá aos céus e quem não, porque isso compete, este é um mistério único e exclusivo de Deus. Mas em Romanos 10, 17 vai dizer que todo aquele que crer no Senhor e confessar Jesus Cristo como seu único Salvador e crer que Ele ressuscitou dentre os mortos tem vida eterna. Então, quem vai morar no céu e quem não vai morar no céu, isso é incumbência única e exclusiva do nosso próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos, Jesus julgará nesse grande dia vivos e mortos, e Ele também julgará os anjos caídos. Mateus capítulo 8, verso 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Queridos, que coisa gloriosa! Jesus Cristo se fez homem e Ele foi homem de dores. Jesus Cristo foi um homem que nasceu numa manjedoura nada colhedora. Ele é a manifestação da humildade, da verdade, da graça. Nenhum homem foi mais humilde do que Jesus.
Ele adentrou em Jerusalém não com um cavalo branco, cheio de pompa e glória humana, mas ele vem estabelecer um reino triunfante, invisível, real e espiritual. E este reino, queridos, os seus valores são totalmente distintos e diferentes dos valores humanos caídos, em que os maiores são servidos. Não, Jesus Cristo veio para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Jesus Cristo foi um servo sofredor. Ele foi como uma ovelha muda perante seus tosquiadores e ele não abriu a boca. Jesus Cristo se fez homem e entregou voluntariamente, Dona Marcília, a sua vida, a vida dele. Jesus Cristo entregou a sua vida em favor da nossa vida. Ele se fez maldito para declarar que nós somos benditos. Ele morreu para nos dar vida eterna. Jesus Cristo então foi humilhado, ele foi zombado, escarnecido, ele foi morto, ele foi sepultado. Entretanto, Jesus Cristo, Deus deu um nome que está sobre todo nome, e Jesus Cristo agora não voltará mais como um servo sofredor, como aquele que foi humilhado pelos homens. Jesus Cristo voltará triunfantemente, agora não mais como um advogado que rogou ao Pai as misericórdias para que não fossem imputados os nossos pecados. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que dizem. Jesus estava lá, sangrando, crucificado, mas Jesus voltará como reto juiz, e ele agora vai sentenciar a todos que não creram nele a condenação eterna. E aí então, meus amados, engrandecido seja o nome de Deus, todas as pessoas reconhecerão que Deus é o Senhor, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Veja Apocalipse capítulo 15, 3 e 4. Depois vamos ler Filipenses 2, 10 e 11. Apocalipse 15, 3 e 4 diz o seguinte: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os atos de justiça se fizeram manifestos. Está lá, Aureliano, só corrigindo no Instagram, é Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4. Meus amados, olha que coisa profunda que o apóstolo Paulo faz. Permita-me fazer aqui uma aplicação muito importante e de tantas outras acerca da volta de Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que nós não devemos vencer o mal com o mal, mas não devemos agir mal com mal, mas devemos vencer o mal com o bem. Então, que coisa tremenda e poderosa. Ele diz que nós devemos fazer o bem quando alguém nos faz o mal. É esta relação que Jesus Cristo diz: todo aquele que é meu filho deve amar os seus inimigos e abençoar aqueles que lhes perseguem, porque nós nos tornaremos filhos do Deus Altíssimo. Mas como eu posso amar alguém que me persegue? Fazendo o bem quando alguém te faz o mal e não retribuindo a devida paga. Então, você não fazer o mal e não retribuir o mal. Agora, olha que tremendo, Romanos capítulo 12, ele vai dizer: a mim o Senhor pertence a vingança. Você sabe o que isso quer dizer? É que você fala, pastor, mas eu fui injustiçado, eu fui humilhado, zombado, escarnecido, mexeram com a minha reputação. Então, Romanos capítulo 12, o apóstolo vai dizer assim, que no Senhor, Romanos 12, 12, no Senhor, 12, 17, de verdade, Manuel, obrigado, querido. O Senhor, então, vai manifestar de uma maneira gloriosa
a sua justiça, a sua vingança. E aqui, queridos, nós temos que compreender, Jesus Cristo diz, bem-aventurados todos que têm fome e sede, porque bem-aventurados todos que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, porque serão saciados, porque o nosso Deus, meus amados, é um Deus justo, e na volta dele toda injustiça que você sofreu, toda miséria que houve neste mundo, o Senhor, o reto juiz, vai trazer a sua justiça de uma maneira extraordinária, poderosa e gloriosa. Esta é um dos motivos pelos quais nós devemos perdoar, porque a justiça do homem não passa de trapo de imundícia, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, mas Deus, sendo triplamente santo, ele é justo. Por ser justo, ele é santo, porque ser santo, ele é justo. Nós temos que entender que toda injustiça que há neste mundo e que você sofreu, naquele dia o Senhor cumprirá cabalmente, gloriosamente, majestosamente a sua justiça, e nós seremos fartos, saciados com a sua graça e sua glória. Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11 vai falar sobre esta gloriosa volta do nosso Senhor Jesus Cristo, em que todo olho verá e toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, meus amados. Muito bem, queridos. Dito isso, uma pequena pincelada acerca do juízo final, eu quero hoje começar a estudar com você o livro de Apocalipse. Mas nós temos que ter algumas ideias como pano de fundo. A primeira ideia central de Apocalipse que a gente precisa compreender é que é um livro que trata sobre o triunfo de Jesus e de sua igreja. O livro trata sobre o triunfo de Jesus e de sua igreja. Este livro mostra que a história não caminha para o caos, nem está dando voltas cíclicas, mas avança para um fim glorioso, a vitória completa de Cristo e de sua igreja. Porque muitos de nós, quando pensamos em Apocalipse, pensamos em catástrofes, pensamos em destruições, pensamos em coisas tenebrosas, mas para o crente não. O livro de Apocalipse é um livro de grande alegria, de grande regozijo, porque fala acerca do fim dos tempos. Muito bem, em Apocalipse capítulo 1, no verso 3, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Meus queridos, felizes os que leem, felizes os que ouvem e felizes os que praticam a lei de Deus, e aqui especificamente falando o livro de Apocalipse. Você pode imaginar, meus amados, João, o apóstolo do amor, ele estava preso em segurança, numa prisão de segurança máxima. E Deus, de uma maneira tão grandiosa e tão majestosa, o Senhor se revela a ele, trazendo o livro de Apocalipse, e diz para que ele escrevesse aquilo que foi revelado, porque Deus estava mostrando a sua grandeza e sua glória. Então, em Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava preso, ele estava aprisionado, ele estava, queridos, sofrendo algo terrível em seu corpo físico, porque ele foi fiel à palavra, porque ele foi fiel ao testemunho do Senhor. E como uma recompensa indizível, ele recebeu a maior de
todas as revelações do Novo Testamento. Ele recebe as revelações que estão escritas em Apocalipse. Ah, meus queridos, e João aqui de uma maneira tão especial, ele te chama de companheiro, ele te chama de irmão, ele não se julga um grande apóstolo, ele se coloca, meus queridos, de uma maneira tão especial, ele se coloca igual a você. Quando você for morar, Ednélia, no céu, João será o seu companheiro, o apóstolo João será um amigo nosso e nós viveremos para todo sempre com o nosso Senhor. Apocalipse, meus queridos, é um livro de consolo. A igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida e torturada. Nós temos que lembrar que o Império de Roma literalmente colocava os cristãos, queridos, nos seus coliseus, que eram comidos por leões. Os cristãos eram feitos como os tochos humanos, queimados literalmente, centenas e milhares e milhares e milhares de cristãos foram mortos desta forma. Há um livro chamado As Catacumbas de Roma, que vai falar sobre centenas de quilômetros que foram feitos nos túneis, nos subsolos, queridos, para que os cristãos pudessem adorar a Deus, para que os cristãos pudessem exaltar e glorificar o nome de Deus. Havia uma perseguição terrível, tenebrosa. A igreja estava sendo massacrada, perseguida, torturada. Entretanto, Cláudia, o Senhor revela a João que ele tem o controle de todas as coisas. Que embora a igreja estivesse tendo muitas baixas por conta de homens que se tornaram mártires, homens que não negaram a sua própria vida, homens que não amaram a sua própria vida, mas amaram o Senhor acima de tudo, de todos, homens que foram fiéis até a morte e, portanto, há uma coroa de glória separada para cada um destes homens. Estes homens, estas mulheres, engrandecido seja o nome de Deus, eles não negaram o Senhor Jesus Cristo, eles foram fiéis ao Senhor até a morte, e nós temos que ter esta dimensão tão extraordinária. O nome deles está escrito no livro da vida. Eles já usufruem da presença do Senhor no céu, não de uma maneira absoluta, porque estão esperando a volta de Cristo para ter um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo glorioso. E diante disso, meu querido, cabe-nos esta seguinte reflexão: quantos de nós estamos queixosos por conta de um vírus? Quantos de nós estamos murmurando porque não podemos ir num shopping ou porque nossa liberdade em parte foi privada? Eu sei que isso não é simples. Eu sei que muitos tormentos na alma de muitos estão sendo acometidos, mas eu queria que você entendesse. Os cristãos na época de Roma passaram por perseguições terríveis e tenebrosas e eles não negaram o Senhor. O Senhor tem o controle e tem a primazia de absolutamente todas as coisas. Não murmure. Porque quando nós murmuramos, nós estamos dizendo: Deus não é bom e Deus não é justo. Seja fiel, creia no Senhor. Queridos, fortaleça na força e na suficiência do nosso Deus, porque Ele está no trono da glória. O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não está crucificado, Ele não é um Cristo melancólico que está ali sofrendo. O seu sacrifício foi único, vicário, substitutivo, mas agora Ele está no céu, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus, é verdade, e Ele reina, Ele está majestoso no céu. Então a igreja estava sendo massacrada, mas o Senhor estava revelando a João, versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: a revelação de Jesus Cristo, Deus que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Ah, meus amados irmãos, ele então começa trazendo esta
verdade apoteótica, no versículo 1 do capítulo 1, a revelação de Jesus Cristo. A revelação significa tirar o véu, as trevas do medo, as trevas da angústia, o perigo de morte que assolava muitos, e a própria morte não pode nos separar do amor de Cristo. Assim, querido, seja fortalecido na presença de Deus, porque Jesus Cristo está majestoso no céu, Ele reina de uma maneira especial. No versículo 13 diz que João viu ele entre os candelabros, ou seja, o candelabro é a igreja do Senhor. Ele viu Jesus Cristo no céu e entre a igreja. Ele continua sendo Deus e ele reina para todo sempre. Ele governa o mundo, ele governa sobre as trevas, ele governa sobre a sua vida. As chaves da morte e do inferno, o Senhor as tem, e todo o poder do mundo espiritual, meus queridos, e sobre a igreja e sobre os seus inimigos. O Senhor tem o controle da igreja, o Senhor tem o controle do mundo, o Senhor tem o controle das trevas. Nada pode nos separar deste amor. O Senhor está reinando e tem todo o poder. Note que em Apocalipse, capítulo 1, no verso 18, diz: E aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quando você pensar em Cristo, não pense em Cristo ali crucificado, mas pense em Cristo glorioso, majestoso, que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos que pensar em Cristo crucificado quando olhamos para o nosso pecado, porque o salário do pecado é a morte, e Deus leva tão a sério o pecado que mandou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Mas este foi um momento, querido, da história, e agora ele está sentado à destra de Deus Pai. Ele reina, ele governa, ele intercede por nós e ele voltará. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro do consolo, onde nos é apresentado o Cordeiro vitorioso. Vamos abrir lá em Apocalipse 17, verso 14. O nosso Cordeiro é um Cordeiro vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Queridos, nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque nós sabemos em quem temos crido. Seminarista Manuel, ele é o Deus de toda a vida, o Deus que venceu a morte, o Deus que com o sopro da sua boca destruirá o homem da iniquidade, o anticristo. Ah, queridos, a glória e a majestade de Deus é extraordinária. O nosso Deus, Ele é o Cordeiro vitorioso, Ele é o sumo sacerdote que se compadece das nossas dores. Por isso a palavra de Deus diz que Ele não nos prova além das nossas forças, antes nos dá o escape necessário. O livro de Apocalipse é um livro do consolo, porque ele enxugará todas as nossas lágrimas. Ele responde às orações dos santos. Eu quero ler esse texto, queridos. O Senhor é o Deus que responde à oração dos santos. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e verso 4, Deus leva a sério as orações, Deus responde às orações do povo de Deus. Escute isso. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. As orações dos santos sobem como um aroma suave diante do Senhor. Elba, se está difícil, ore. Jusilene, se existem tribulações, clame. Andréia,
Se está doendo, clame, dobre o seu joelho, porque o Deus que nós servimos é o Deus que nos consola, o Deus que nos renova, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos ilumina, o Deus que nos sacia, o Deus que preenche o nosso coração de júbilo, paz e esperança. O nosso Cordeiro vive, o nosso Cordeiro reina. Toda injustiça, o Senhor trará a justiça a todos que foram mortos por causa de Deus. Eu falei de Romanos 12, 17. Permita-me ler esse texto também em Apocalipse 6, 9 e 10, porque também vai referendar esta verdade de uma maneira tão extraordinária. Queridos, deixa eu afirmar isso para o seu coração. Toda injustiça que você sofre, naquele grande e glorioso dia, o Senhor trará a justiça cabal. É bem verdade que muita da sua justiça é manifesta na terra, isso não tem a menor dúvida. Mas você fala, pastor, mas ainda eu continuo vendo algumas injustiças. É porque o reino de Deus ele já foi implementado, mas não na sua totalidade. Mas quando o Senhor voltar, este reino for implantado na totalidade, toda injustiça será desfeita, porque o Deus que nós servimos é o Deus de toda justiça. Apocalipse 6, 9 e 10 diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, até quando, Senhor, aí aqueles que morreram por conta da injustiça, até quando o Senhor vai permanecer desta forma? Então, a ideia aqui é uma pergunta retórica, como quem diz, quando o Senhor voltar, o Senhor vai se vingar, o Senhor vai trazer a justiça, a verdade de Deus será manifesta de uma maneira cabal a todos, e esta verdade já foi manifesta através de Jesus Cristo, mas muitos não creem. Mas naquele grande e glorioso dia todos crerão, mas será tarde porque não em vida, não confessaram nem reconheceram que Jesus Cristo é o Senhor. É um livro do consolo porque os que morreram já estão com o Senhor e já são chamados bem-aventurados e já descansam de sua fadiga. Veja lá, Luciana Mello, Deus te abençoe. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Descanse de suas fadigas. O descanso, queridos, não é um deitar num berços esplêndidos por toda a eternidade, não. É a ideia de descansar do labor, das mentiras, da injustiça, da competição. Eles já descansam, já estão morando no céu, aqueles que creram em Jesus em vida e morreram. Queridos, eu queria que você entendesse que o livro de Apocalipse, ele traz esses dois grandes pilares. O primeiro que nós estamos aqui enfatizando é o consolo. E o segundo é uma esperança triunfante. Quem puder escrever para mim aí, uma esperança triunfante. Jesus Cristo virá sobre as nuvens. Veja que Apocalipse 1:7 diz assim, 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quando os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Se lamentarão porque não creram nele, mas para nós exaltaremos porque será um encontro do Senhor, do noivo com a noiva, as bodas do Cordeiro. Jesus virá sobre as nuvens, Ele que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Apocalipse 1, verso 5. E da parte de Deus, Jesus Cristo, o fiel testemunho, primogênito dos mortos, todo o soberano do Rei da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você foi comprado
comprado a preço de sangue. Nós fomos redimidos por uma semente incorruptível. Você não tem preço, nós não temos valor porque fomos comprados pelo Cordeiro de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos restaurados para a glória de Deus. E nós conversamos no primeiro encontro do Fim dos Tempos nesse estudo. Se você ainda não acompanha, querido, vai lá no YouTube e veja as outras aulas de 4 grandes palavras que norteiam a Bíblia inteira. A primeira é o Deus que cria, criação. A segunda, a queda. Deus criou, Deus estabeleceu a ordem e o homem pecou por conta da mentira do diabo. Segunda palavra, portanto, queda. Terceira palavra, redenção. Jesus Cristo se fez homem para nos perdoar, para nos libertar dos nossos pecados. Foi o texto que acabamos de ler. E, em quarto lugar, a consumação, ou seja, a volta de Cristo, onde ele vai estabelecer aquilo que foi perdido em Adão, mas de uma maneira muito maior, um upgrade, porque lá, queridos, nós não teremos condições de pecar. O diabo, seus asséclitas e todos aqueles que não creram no Senhor estarão por toda a eternidade condenados. Olha que esperança triunfante. Jesus virá sobre as nuvens. Ele ama os seus filhos. Ele nos libertou dos nossos pecados. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Versículo 6. Ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para sempre. Ele nos constituiu rei e sacerdote. Ele revela o que em breve virá a acontecer. E Ele chama felizes todos aqueles que guardam o livro da lei e diz que em breve voltará. Por isso, queridos, nós temos que ter esta concepção. A noiva e o Espírito declaram: vem. Esse é um texto tão conhecido, mas eu faço questão de ler com você em Apocalipse 22, no verso 17. Apocalipse 22, verso 17, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E a quem quiser receber de graça as águas da vida. No versículo 20 ele diz: aquele que dá testemunho destas coisas certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja sobre todos. Louvado seja o nome de Deus. A Ele, o Senhor, é o Deus que tem se manifestado de uma maneira especial e poderosa. O que significa hoje para nós guardar o livro da lei? Está aqui o Manuel nos perguntando. É guardar os mandamentos de Deus, Manuel. Nós não somos salvos porque guardamos os mandamentos de Deus, porque guardamos o livro da lei. Nós somos salvos porque o Senhor nos escolheu e morreu no nosso lugar e nós cremos nele. Mas uma vez que somos salvos, a consequência disso é guardar os mandamentos de Deus. De modo, queridos, que a gente tem que ter como paradigma e parâmetro, o livro de Apocalipse mostra que Jesus Cristo tem o controle absoluto da história. A história não é obra do acaso. A história não é governada por homens grandiosos, por impérios grandiosos. Quando a gente vai ler Daniel, mostra esta verdade tão extraordinária, que os reinos, Babilônia, Medo-Persa, Roma, todos eles foram reinos, por mais pulsantes que foram reinos transitórios. Mas o nosso reino é um reino inabalável, tremendo, extraordinário e poderoso. Jesus tem, portanto, o controle absoluto da história. Jesus tem, queridos, o governo de tudo, e a perseguição do mundo e do diabo não podem destruir a igreja. Vamos repetir? A perseguição do mundo e do diabo não pode destruir a igreja. A perseguição não pode destruir. Nós somos um povo, queridos, que temos o Cordeiro que morreu, mas o general de guerra, que é o nosso Senhor, que peleja as nossas pelejas. Os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos.
E os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus e, ao mesmo tempo, que a igreja desfrutará das bem-aventuranças. Quem fala isso é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Queridos, acalme o seu coração. Tenha serenidade no seu espírito. O Senhor reina e governa sobre tudo e todos. Que você possa ser alimentado e fortalecido na presença de Deus. Eu concluo esta aula com mais algumas breves aplicações ao seu coração. A primeira é que o juízo final deve te levar ao temor do Senhor. Todos nós, queridos, todos nós prestaremos contas a Deus. E nós temos que ter esta compreensão. Já somos salvos, a salvação não se perde, porque quem dá é Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus. O homem é pecador e é Deus que salva, e aquilo que Deus dá, Ele não tira. Mas eu preciso compreender que nós vamos prestar contas a Deus. Então, o juízo final tem que nos levar, em primeiríssimo lugar, ao temor do Senhor. No segundo aspecto, tem que nos levar a uma adoração profunda e genuína. Fomos justificados, fomos perdoados dos nossos pecados. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos perdoados. E quem poderá intentar acusações contra os eleitos de Deus se é o Senhor que nos justifica? Em terceiro lugar, meus queridos, por maior que sejam as lutas que o cristão passe, há uma coroa de glória preparada aos que permanecem fiéis. Vamos ler esse texto. Há uma coroa de glória preparada para você, preparada para todos aqueles que se renderam ao Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Há uma coroa da vida preparada a você, preparada para mim, preparada para cada um de nós. Meus amados, deixa eu reafirmar esta verdade ao seu coração. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar as coisas que há de vir de acontecer, para trazer consolo a uma igreja perseguida e para trazer esperança triunfante a um povo que estava passando as angústias de morte por conta do Império de Roma. Nada e ninguém pode nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por mais que a igreja, e essa é a quarta aplicação, por mais que a igreja passe por tribulações e sofra, a igreja do Senhor, ela é triunfante, ela é majestosa, ela é gloriosa, ela é grandiosa, ela foi lavada, remida, está sendo preparada para encontrar com o Senhor nos ares, para que nós possamos viver a eternidade com Deus e termos o casamento do Cordeiro, do noivo com a noiva que somos cada um de nós. Que Deus possa te fortalecer desta maneira muito especial. Nós vamos continuar, queridos, as próximas aulas, falando, meus amados, desta vitória triunfante, absoluta, majestosa. Em tempos de coronavírus, você tem que se voltar mais para Deus, você tem que se alimentar mais em Deus. Queridos, se há uma teologia forte, ela não sucumbirá diante das adversidades, porque a teologia estabelece um comportamento. E esta teologia está pautada, Helder, Cláudia, Andréia, na verdade triunfante e gloriosa do nosso Deus. Antes de orar, eu quero convidar você a ser um dizimista fiel. Se você está nos acompanhando no YouTube, está aí o QR Code, está aí a conta da igreja. Seja fiel, queridos. A Bíblia diz para nós sermos fiéis no pouco e sobre muito Deus nos colocará. Meus amados, como é bom sermos participantes desta obra de Deus. Como é maravilhoso nós
desfrutarmos da benevolência de um Deus que nos ama. Alice Karine está escrevendo, nada como estudar Apocalipse na plena pandemia. Aula abençoada. Obrigado, minha amada. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Creia no Senhor. Ele tem todo o domínio. Você pode imaginar, dona Elma, João preso, uma prisão de segurança máxima. E quando ele viu a glória de Deus, ele caiu. Quando ele viu o ser de Jesus Cristo, está lá em Apocalipse capítulo 1, depois você lê. Os olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a neve. O seu cinturão com ouro, os seus pés como um bronze polido, a sua voz como a voz de muitas águas, a sua língua afiada como espada de 2 gumes. Foi a visão que ele teve de Jesus Cristo ressurreto, assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele teve lá a visão de Jesus com olhos como chama de fogo. Será a minha pregação de hoje à noite sobre este tema. Meus amados, que você se fortaleça em Deus, que você seja um homem que possa ofertar, dizimar, oferte a sua vida, oferte o seu coração, oferte tudo aquilo que vem do nosso Senhor, para o nosso Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Compartilhe, queridos, o YouTube da nossa igreja IP Manancial. Se você está no Instagram, a gente colocou agora no YouTube os slides à medida que a gente foi falando. IP Manancial. Se você está no YouTube, o nosso endereço é ip.manancial do Instagram. Eu criei também um Instagram para mim, é pr.elder, elder com H, pr.elder. Que Deus possa, queridos, te dar a força, a alegria, o encorajamento. Vamos orar? E que Deus possa te abençoar poderosamente. A prima aí da Liesna que está conosco, que Deus te abençoe, querida, que você se sinta acolhida. A Igreja Presbiteriana Manancial é uma igreja unida em torno da palavra e das orações. Você sabia que às 18 horas está tendo culto para as crianças no YouTube e no Instagram? Nos acompanhe. Nós temos nos fortalecido nas promessas do nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Nájila, que Deus te abençoe poderosamente. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa manifestar a tua glória, a tua bondade, o teu grande amor. Eu me coloco na brecha, Senhor, em favor de cada uma das minhas ovelhas, em favor de cada uma daquelas que o Senhor me confiou para pastoreá-las, para cuidar delas. Um bom pastor deve alimentar as suas ovelhas e afugentar os lobos. E aqui nós estamos afugentando os lobos da mentira, das trevas, porque a verdade ela é libertadora. A dona Marcília, ao seu Paulo, que está lá em Governador Valadares, e todos os seus parentes e familiares, nós rogamos as bênçãos que vêm dos céus. Ao Helder de Farias, a Andréia Rocha, a Denise, a todos aqueles que estão conosco, que esta gloriosa e majestosa paz reine na sua vida. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso e que as eternas consolações do Espírito Santo se manifestem na sua vida hoje e para todo sempre. Um grande abraço, Cibele. Fique na paz. Nós amamos vocês. Aguente firme. O Senhor está no controle de todas as coisas e que você se levante como um exército, que nós nos levantemos como um exército da esperança, apregoando que só o Senhor é Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.